Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Todo mundo descansado, animado, tiveram umas férias bem relaxantes, bem tranquilas. Espero que todos estejam bem. Infelizmente, nós retornamos com as aulas online, devido ao número crescente da pandemia. Mas acredite que logo, logo a gente vai estar junto, bom? Então, vamos começar o nosso terceiro bimestre, né? Agora, nesse bimestre, a gente vai falar um pouquinho do nosso corpo. Então, antes nós havíamos falado do ambiente, das misturas, e agora a gente vai entrar no estudo do nosso corpo. Então, primeiro, nós vamos falar sobre seres vivos. Quais são aquelas características que nos classificam como seres vivos? Quais são aquelas características que nós temos em semelhante com os outros seres vivos? Com as plantas, com os animais e até mesmo com as bactérias. Vamos lá? Então, olha só. Primeira coisa, todo ser vivo, ele tem um ciclo de vida. Então, os seres vivos, eles vão nascer, se desenvolver, reproduzir e morrer, tá? Então, esse faz parte do ciclo de vida dos seres vivos. Então, o nascimento, onde é o início da vida, com o desenvolvimento. Então, esse organismo ele vai crescer, ele vai se desenvolver. Depois tem o período da reprodução. A reprodução é importante para manter a espécie, para seguir com essa espécie no nosso planeta. E depois, infelizmente, a gente vai ter a morte desse ser vivo, ok? Então, vamos lá. Os seres vivos apresentam essas características em comum, desde as bactérias, passando pelas plantas, os animais e nós. Todos os seres vivos, eles são constituídos por célula, ok? Eles apresentam o metabolismo, apresentam uma reação ao movimento, aos estímulos do meio ambiente, eles apresentam um modo de se alimentar, que a gente chama de nutrição, eles vão ter que respirar e se reproduzir. Então, todas essas características são presentes em todos os seres vivos. Tá? Vamos lá. Então, a célula. Tem organismos que eles não vão apresentar célula. Quando eles não apresentam células, eles não podem ser chamados de seres vivos, que é o caso dos vírus. Então, os vírus, eles não são chamados, classificados como seres vivos, porque eles não apresentam célula. Os outros seres vivos, os organismos, eles podem ser unicelulares, quando eles vão apresentar uma célula, ou pluricelulares, quando eles vão apresentar várias células. Uma dica boa é que alguns organismos unicelulares a gente só vê com a ajuda de microscópio, que são aqueles seres invisíveis a olho nu. Já aqueles seres que nós conseguimos observar, como os animais, as plantas, nós somos multicelulares, a gente apresenta várias células, ok? Essas células, elas podem ser classificadas de dois tipos. Na próxima aula, a gente vai ter uma aula específica para falar um pouquinho sobre célula, bom? A gente vai pensar que a célula é como se fosse o tijolo de uma casa. Então, para eu construir uma casa, eu vou precisar de vários tijolos juntos. E esses tijolos vão formar a estrutura da casa. Então, aquilo que forma a estrutura do nosso corpo são essas células. Essas células funcionam como se fossem os tijolos do nosso corpo. Bom, nós temos dois tipos de células. As células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes são aquelas primeiras que foram formadas, que a gente vai ter elas somente nas bactérias, que são aqueles organismos unicelulares. Já os organismos eucariontes são aqueles formados por células mais complexas, tá? Que são os animais e os vegetais. Bom, na próxima aula a gente vai ter uma aula específica para entender cada partezinha da célula, bom? Então, a gente já viu que todo ser vivo, para ser chamado de ser vivo, ele precisa ser constituído por célula, ok? Metabolismo. Metabolismo vai ser a transformação de substâncias no interior da nossa célula, no interior do nosso corpo. Vai envolver tanto a produção de uma nova substância, quanto a degradação, a decomposição de outras. Um exemplo de metabolismo que a gente vai ter a decomposição de outras substâncias. Quando a gente se alimenta. Então, quando a gente se alimenta, a gente pega o alimento e as nossas células vão dividir o que é proteína, o que é gordura, tá? Então, ela vai decompor essa substância.
Então, todo ser vivo, ele vai apresentar esse poder, digamos assim, de transformar essas substâncias no interior do corpo dele. Bom? Próximo, reação em movimento. Todo ser vivo, seja ele animal, vegetal, uma bactéria, ele vai ter a capacidade de interagir e responder estímulos do ambiente. Então, nos animais, isso é mais visível, que o cachorro corre, os animais andam, tá? Já as plantas, elas também vão ter essa reação de movimento. O exemplo maior que a gente tem são girassóis, né? O girassol, por que ele chama girassol? Porque a flor dele sempre vai estar de frente, virada do sol, ok? Porque o sol é uma fonte de nutriente para essas flores. Nós temos também a Maria Dormideira, que é esse exemplo aqui da figura. Ela é uma plantinha que ela fica aberta e quando você passa o dedo nela, ela vai fechando as suas folhas, tá? Um sinal de proteção. Então, todos os seres vivos, até mesmo a bactéria, ela tem essa reação, esse reflexo ao ambiente. Então, os seres vivos, eles podem ter essa reação à luz, como o girassol, ao som, às cores, aos odores, que são cheiros, e à temperatura. Bom? Então, nós vimos que os seres vivos são constituídos por célula, apresentam a capacidade de transformar a substância, que é o metabolismo, e eles têm a reação e o movimento. Eles são capazes de reagir a estímulos do meio ambiente. Agora, vamos falar um pouquinho de nutrição. Todo ser vivo, ele precisa se alimentar. Então, ele vai ter dois tipos de classificação. Os autotrófos, ou autotróficos, e os heterotrófos, ou heterotróficos. Qual que é a diferença entre eles? Os autotrófos, lembra de autossuficiente. Ele vai ser capaz de produzir o próprio alimento dele. Ele não vai precisar de outro organismo, tá? Então, as plantas é um exemplo de autotrófico. Então, as plantas produzem o próprio alimento delas com base na fotossíntese, usando os nutrientes dos raios solares, ok? Então, a planta, ela não precisa de ninguém para sobreviver, porque ela produz o próprio alimento. Já os organismos heterotrófos ou heterotróficos, eles não são capazes de produzir o próprio alimento. Então, eles vão precisar de outro organismo para obter esses nutrientes. Por exemplo, nós precisamos da vaca, da galinha, do porco, do peixe, do ovo. Então, a gente sempre vai precisar de outro organismo para obter esses nutrientes. Hétero, lembra de diferente. Então, a gente vai precisar do outro indivíduo, do outro ser vivo, para a obtenção desses nutrientes. Okay? Respiração. Nós temos dois tipos. Os seres vivos que são aeróbicos e os seres vivos que são anaeróbicos. Qual que é a diferença entre eles? Os aeróbios, eles vão utilizar o oxigênio para fazer o metabolismo da respiração. Então, nós, por exemplo, nós usamos o oxigênio e liberamos o gás carbônico. As plantas também, tá? Elas vão usar o CO2, que é o carbono, para fazer a fotossíntese. Mas na respiração, elas também utilizam o oxigênio. Então, todos os seres vivos que utilizam o oxigênio, que precisam do oxigênio na respiração, são chamados de organismos aeróbicos, ok? Já os organismos anaeróbios são aqueles que não utilizam oxigênio. Eles vão utilizar qualquer outra forma de substância para a respiração, como, por exemplo, as leveduras que fazem a fermentação do iogurte, por exemplo. Então, elas vão utilizar a glicose, o açúcar na respiração, e vão liberar o CO2, que é aquilo que vai gerar a fermentação, ok? Então, nós temos organismos que utilizam, que são chamados de aeróbios, e organismos que não vão utilizar, que são chamados de anaeróbios, ok? Vamos lá. Reprodução. Nós temos dois tipos de reprodução. Reprodução sexuada e reprodução assexuada. Por que a reprodução é importante? Porque é a reprodução que vai gerar descendentes, que vai manter essa espécie viva. Na reprodução sexuada, que a gente vai ver primeiro, ela vai envolver primeiro dois indivíduos, macho e fêmea. Então, a gente vai ter a troca de gametas, a troca de células sexuais, tá? Células germinativas. Então, por exemplo, o homem vai
fornecer o espermatozoide e a mulher vai fornecer o óvulo. Quando as duas células se juntam, a gente vai ter a formação de um novo organismo. Como a gente tem a união de duas células, a gente fala que a gente vai ter a variabilidade genética. Esse ser vivo ele vai ser diferente dos pais. Então, por exemplo, nós temos a característica do nosso pai, mas nós não somos igual ao nosso pai, tá bom? Quer dizer que nós temos a característica dele, mas nós somos diferentes, ok? Essa diferença é chamada de variabilidade genética, tá bom? A reprodução assexuada, a gente não vai ter a participação desses gametas, dessas células germinativas. A gente vai ter o indivíduo que vai conseguir se reproduzir sozinho. Só que os seus descendentes serão todos iguais. Então, a gente fala que a gente tem os clones, tá? Olha só, aqui eu dei o exemplo da estrela do mar. A estrela do mar, se ela perder um pedaço, uma parte, essa parte que foi perdida vai dar origem a uma estrela do mar. E essa parte que ficou vai dar origem a outra estrela do mar. Então, essas duas são iguais à primeira, ok? Elas são todas iguais. Não tem a mistura de células. São as próprias células que cresceram e se reproduziram. Bom? Então, reprodução sexuada. A gente vai ter a troca desses gametas. A reprodução assexuada, a gente não tem a troca de gameta, ok? Então, olha só, o que a gente viu hoje? Que todos os seres vivos que são constituídos por célula, eles apresentam um metabolismo, que é a capacidade de transformar substâncias. Eles apresentam reação e movimento a estímulos do ambiente. Eles vão ter um modo de se alimentar, se produzir o próprio alimento, são autotróficos. Se não produzir, são heterotróficos, ok? Vão ter uma respiração, se utilizar o oxigênio, vai ser aeróbio, se não utilizar, anaeróbio. E nós vimos que todos os organismos se apresentam a reprodução, seja ela sexuada ou assexuada. Tranquilo? Próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre célula, a gente vai aprofundar um pouquinho mais na célula, tá bom? Então vamos às atividades, que eu vou explicar para vocês como que vai funcionar. Olha só. A partir de agora, eu vou fornecer para vocês apenas uma lista, tá? Então, toda aula será somente uma lista. Então, essa é a primeira. Então, vem todo o texto falando sobre seres vivos, os ciclos de vida, as características, e um pouquinho mais aprofundado na capacidade de responder estímulos, nutrição e respiração. Bom? Então, nós temos aqui os exercícios. Eu vou pedir para vocês copiarem esses exercícios no caderno e responderem. Qualquer dúvida pode me perguntar lá no WhatsApp que eu ajudo vocês, tá bom? Aqui, na 9 e na 10, é uma pequena pesquisa, tá? Na 9, vocês vão fazer uma pesquisa sobre os fungos e vai falar a importância da fermentação para nós. E citar um exemplo, que gostei do Orkut, bom? Na 10, vocês vão fazer uma pesquisa dos vírus, que eu já falei durante a aula porque ele não é considerado um ser vivo. Tá? Quem não prestou atenção, volta um pouquinho no vídeo, presta atenção. E vocês vão fazer um desenho do vírus para mim. Esse desenho pode ser feito tanto no caderno de desenho, como aqui no caderno normal, tá? No caderno de conteúdo. Beleza? Então, toda a aula agora nós teremos apenas uma lista. Terminou? Manda para o meu e-mail ou então me manda no WhatsApp. E qualquer dúvida pode me procurar, tá bom? Então, espero o empenho de todos vocês agora nesse semestre em si, igual vocês tiveram no primeiro semestre, tá? Beijo, tchau, tchau.